Então, gente, o que nós queremos, né, compartilhar com vocês é um pouco fazer essa conexão, né, com as questões do estudo. Hoje, então, nós vamos discutir a questão do Brasil falando, mas, na verdade, mais olhando para lá, ele é como pesquisadora, pesquisador daqui também pode estar estudando África, pesquisando um pouco acerca de África. E que isso é uma verdade de cara, porque tudo pode ir para o norte global e ninguém questiona. Quando a pessoa vai para a África, sempre tem uma discussão sobre o que está, sendo que deveria ser, poxa, que legal! A pessoa saiu da zona de conforto e inverteu o mapa simbólico e foi para a África, né? Quando a gente fala de neocolonialismo, então, o neocolonialismo está também nas nossas perspectivas que achamos natural estudar o global e não estudar o cultural. Essa é a questão que a gente gostaria de colocar. Então, aqui, eu tô trazendo que a Cláudia, né, ela está sempre pedindo mais, né? Eu queria saber mais, queria conhecer. Hoje mesmo ela pediu aqui, eu quero as fotos e tal. Então, combinar um dia com vocês fotos. Coleciona, a Lu também tem fotos, os colegas têm, a gente pode fazer um encontro. Uma das coisas de onde a gente, quando a gente vai falar, né? Todas as professoras que estiveram aqui, elas falaram de onde elas falam. Porque isso é muito importante vocês se localizarem na pesquisa, colocarem em seu lugar, a sua trajetória, as suas motivações. Outro dia, participei de uma banca de qualificação de uma menina que ela está estudando o teatro alemão. E ela está estudando em conexão com ali no CEART, aquelas meninas coletivo Nega, ali, e ela, não, e ela tem história muito linda, que a mãe dela pai como empregada doméstica em Berlim. E ela viveu em Berlim e tal, e ela não contava isso. Então, assim, eu falava ali, a história é incrível. Nós precisamos, por exemplo, aqui, o nosso companheiro que veio hoje, o, o Pedro, o Pedro, ele viu que ele falou no ensinado do meu pai, quer dizer, a parte mais linda da história. Porque é que às vezes a pessoa acha que aquilo não faz parte da ciência. E o saber, né, ocidental se faz da emoção. Só bota na pesquisa que é o limpinho. Pego com luvas, né, de pesquisa lá de laboratório de ciências biológicas, não pode contaminar o campo, né? Tem que estar tudo bonitinho, minha mão não pode ter meu DNA ali naquele campo, mas nas ciências sociais, nas ciências, a gente quer o DNA do campo, né? O nosso DNA é constitutivo do campo. Então, é nesse sentido que a gente pode, né? A gente se localiza, a gente tem um saber parcial, é um saber que eu vou me localizar dentro da minha trajetória. Claro que tudo isso é baseado também na perspectiva Claro, e que eu acho que é uma intelectual fantástica, que consegue fazer esse diálogo entre as ciências naturais e sociais, e também influenciada porque eu acredito que a epistemologia ela é para a próxima revolução, construir novas histórias, construir outras narrativas e fazer uma pesquisa engajada, encarnada, uma pesquisação que contribua para que, se alguém quiser um dia fazer um trabalho, uma política pública, outra perspectiva, a gente também possa. E, por último, né, um feminismo ou barra descolonial, eu não vou aqui entrar no mérito do porquê que uns escolhem um e outros, que é um feminismo que eu pelo menos, assim, construí ao longo da minha vida, como mulher, como ativista, como mãe, como profissional. Eu fui descobrir que tinha uma teoria para explicar isso, que eu já era, o dia que eu tive uma aula com a professora Cláudia Lima Costa. Até então, eu era aquilo ali, mas não sabia, não tinha uma explicação, eu me sentia um ser, um pássaro fora do ninho aqui na universidade. Eu encontrei, quando tive a oportunidade de ter contato, aí, tipo, uau, afinal, existe alguém que explica isso, que é a vida que a gente vive, a vida real. Então, por isso que quando eu falo de decolonial, descolonial, não é uma teoria, é uma perspectiva. Por quê? Porque a praxis poderia ser a praxis, no caso nosso, do feminismo.
que é o agir, né, que é como o Paulo Freire diz, né, planejar, né, você vai planejar, você vai executar, você vai rever, ver, julgar, agir, como diz a pastoral, né, que foi a minha experiência de juventude. Então, essas trajetórias é que marcam a gente, traz essa experiência para dentro da academia. Aí, quando a gente vai pesquisar, né, eu acho importante, porque nós estamos falando aqui, vocês são pesquisadoras, né, e vou falar no feminino, gênero feminino, a primeira etapa, vamos dizer, que a gente faz é a articulação para construir uma pesquisa. A construção da pesquisa, ela começa desde o dia que ele escreveu para o lugar, né? A pessoa não pesquisa começar depois, não, deixa eu fazer um projeto para ingressar, fazer uma pesquisa. Depois do projeto eu vou revendo, esperando, vou dar, depois eu tenho o trabalho de campo. Então, aqui eu conto, eu não vou entrar nos detalhes, está no mundo, mas assim, as etapas que para mim são etapas que saem do campo, mesmo que foi que vai voltar, o campo veio contigo. E aí tem uma coisa que é também a saudade, sabe? As emoções, que é afetada no sentido do afeto e de ser afetada psicologicamente, fisicamente, intelectualmente, todos os entes possíveis. E uma coisa assim que eu acho muito importante, que para mim assim foi fundamental, que era uma coisa que eu acho que é dentro de uma perspectiva de colonial fundamental, é desenvolver a pesquisa. Eu acho que isso assim, é uma coisa que fazia parte lá dos compromissos com a minha orientadora, com o meu projeto. Queria muito voltar para o lugar e falar e conversar com as minhas interlocutoras, me entregar ideias, falar com elas, né, dizer, negociar e conhecê-las melhor. Porque, assim, eu vou dizer para vocês, cuidar de sanduíche de 4 meses, 5 meses, não é suficiente para te conhecer a vida local, para te conhecer a episteme, o modo de vida das pessoas. No doutorado de sanduíche, sim. Então, depois eu fui 2 vezes, eu fui no pré-campo 2 vezes, depois do doutorado de sanduíche, e depois agora eu tenho um ano. Aí, por isso que quando surgiu o pós-doutorado, eu digo, não, quero falar um ano, que é o mínimo para poder realmente conhecer, porque agora eu posso falar aquilo que é o contexto social, político, cultural, que era, né, tipo, como que elas vivem, porque eu queria perguntar, Vanessa, como é que fosse? Eu botava uma capulana e eu cozinhava com a Vanessa. Né? Ah, como é que é o casamento? Eu não queria que contasse, eu queria ir no casamento, no Lobo, no Lipiane, conhecer as mulheres de Cabo Delgado, uma coisa. E outra coisa, eu ir em Cabo Delgado e conversar com as mulheres refugiadas da guerra. Então, tudo isso era a intenção, além de devolver, né? Então, eu devolvi, porque a gente fez um trabalho que eu, assim, na minha vida, acho que foi a coisa mais maravilhosa que eu tive a oportunidade de fazer, que foi articular com as meninas dos movimentos de lá, construindo um processo assim, bem formiguinha mesmo, de reunir com as camponesas, explicar para elas que elas podiam ir para a universidade. O lugar não é para mim. E depois elas darem depoimento. Gente, tem depoimentos delas, dizendo a emoção delas de entrarem na universidade. Vocês não têm ideia. É o certificado do MM que a gente tinha lá, né? A felicidade delas, elas molduraram, com fotos, elas não moldura, é o primeiro certificado da escola, né? Porque elas, a maior parte delas nem conseguem ter letramento, virar, né? Pensar na universidade. Então, é muito importante essa questão de tu estar vivendo e negociando com as pessoas, tá ouvindo essas pessoas, essas interlocutoras. Porque muitas vezes também tem a terceirização da voz, né? Ah, quem representa quem? Ah, então, né, a Suzana está aqui representando aquela juventude, então ela está falando o nome de todo mundo. Mas eu quero ir lá conhecer como que trabalha aquela juventude. Então, eu tive a oportunidade de ir nas associações, que eu já não fui, mas agora dessa vez foi de outra forma, tá? Mais
liberta, livre, e principalmente eu estava querendo observar essa coisa da ajuda. É como vocês colocaram aqui nas reflexões, né? A questão das soluções que são levadas para dentro da a ajuda ao desenvolvimento. Aqueles que vivem muito bem, que produzem a pobreza, que produzem a miséria, produzem a vulnerabilidade, daí eu uso as palavras empobrecimento, vulnerabilização, que nem a escravização, entendeu? Não é escravização, é escravização, porque é um ato que alguém pratica sobre o outro, não é uma urgência daquela pessoa, eu escolhi ser pobre, não. Produção, é um empobrecimento, porque alguém está produzindo. E aquele que mata é o que vai lá salvar. Né? Então, o pessoal, nossa, nós como a Europa é rica, a Europa é incrível, a Europa é incrível. Sim, gente, mas a custa de quem que é a Europa? Né? Os bancos europeus estão lá ganhando rios de dinheiro para a guerra, ganham $1.000. Eu não mentir para vocês, ganham $100 por dia de plus no salário porque vive na zona de guerra. No final do mês, calcule, né? $100 por dia é pouco, já ganha um salário de $100, aí ganha mais um pouco de salário. Então, tudo todo mundo está tendo uma guerra, assim, ali, jogando ar, bomba. Ela seria feliz, tá? Então, tentar. Uma das situações que eu vivi, por exemplo, nós estamos dando cursos para ensinar as mulheres a montar uma cama. Eu falei, gente, com o dinheiro que estou pagando a minha hospedagem, poderíamos comprar cama para elas todas, sabe? Então, assim, a gente não pode, como é que é, dar o peso, tem que ajudar a pressão. Mas, eu quero aqui já, para coisa sabe? Tipo, é uma loucura, assim, a contradição que se tem nesse processo e às vezes você sente, assim, contradição que também faz parte disso. Então, aqui eu tô trazendo também, né, um pouco dos meus objetivos quando foi para fazer a tese, né, que era construir esse corredor de saberes epistêmico, onde a gente possa também trazer saberes de lá. Porque quando você chega lá, e o pessoal acha que te conhece. É que nem nós achamos que conhecendo uma da Índia para a novela O Caminho das Índias. Ela sim vem, a TV está lá bombando, toda a novela passa lá, não sei se essa novela é desse jeito. Novela novela brasileira. Vamos lá. Então, eles acham que nós conhecedores né? Além da nossa circular lá, como que vem para cá? Então, ela quer esse objetivo, né? E é o meu objetivo desde que eu estou no doutorado e no pós-doutorado, de trazer essas perspectivas. E aí também romper com a metanarrativa, saber de conhecimentos androcêntricos aqui, então, com a minha tese, com minhas escritas, a minha postura de pesquisa e o resultado das minhas pesquisas, contribuindo com essa crítica que tem, né, que eu já tive também essa crítica, e encontro na literatura africanas um terreno denso em que se somam, né, aquilo que eu já vinha pensando. Então, para mim, não foi nenhum esforço, digamos assim, não, vou ter que ler, até li muita gente, óbvio, tem o estado da arte, né, dessas escritas e tal, aquilo que eu falei com vocês, mas, assim, o principal para mim foi poder ver conexão entre esses conhecimentos. Foi assim, não, aquilo lá só pode publicar. Porque tem a lei 10.639 só pode ser usado para publicar em sala de aula, né, 10.000. Se não tiver um multidão intelectual para aplicar essa lei, você pode falar melhor, vocês podem falar melhor a luta que é para implementar. Aí, gente, aqui eu já conversei com vocês, eu expliquei, aqui eu deixei, porque eu quero postar no Moodle a lógica para vocês, né, recuperar o pensamento. E eu quero mostrar essa questão do colonialismo, neocolonialismo. Né? O colonialismo, o que é o colonialismo? O colonialismo foi a primeira colonização, né, cerca do século 1500, que daí foi na América Latina, foi muito.
importante. Em África, foi um colonialismo de baixa intensidade, Vinícius. Foi uma ocupação através de comércio, de mercadores, foi indo finos, né? E aí a parte intensa de guerra, de coisas assim profundas, de ocupação de território, adensamento dessa estratégia, foi daí com a partilha da África, chamada, né, do neocolonialismo. Evidente que nesse inteirinho havia o tráfico de seres humanos, era assim aquela ocupação extensiva, eram feitos acordos entre os colonos e as questões dos reinados internos. Com a instituição do chamado neocolonialismo, que daí eu trouxe essa figurinha, que não é nada simpática, né? Porque parece, que legal, é que ele é baseado nessa ideia que também foi muito bem colocada aqui hoje, no diálogo, certo, que é a ideia de educar para civilizar. A inversão do racismo, a racialização do mundo, a inversão do negro, a inversão da África, então aquela África não existia, aquele território não existia, era justificado eticamente, moralmente, porque os humanos, né, quando vamos lá, tá, são. E muito pior que projetou isso na mentalidade, que até hoje as pessoas se acham que são merecedoras desse tipo de prática. Então, aqui é importante, eu trouxe essa parte aqui, que é mais ou menos as questões, vamos dizer, epistêmicas que vão se desenrolando, não só no feminismo. Esses tópicos aqui eu achei interessante trazer para vocês conhecerem também intelectuais, autores e tal, que ajudaram, vamos dizer assim, a pensar o continente, né? Numa primeira etapa, então, quando surge essa chamada África a partir de 1884, 5, né, que se inventa esse lugar com essa geopolítica que conhecemos agora, houve também as lutas de resistência, o africanismo, as lutas de libertação, intelectuais africanas e africanos que estudavam fora, faziam seus pós-graduações, pós-graduações na Europa ou nos Estados Unidos, o Eduardo Mondlane, por exemplo, um dos líderes da luta Moçambique, estudou nos Estados Unidos, a Noêmia de Souza, que é uma grande politista, estudou em Portugal, a Bianca Capral também estudou na Europa. Então, ali se reuniram, dentro dessas reflexões, organizaram né, para buscar construir esse paradigma, né, libertário, para essa autodeterminação política. Então, o processo, digamos, intelectual veio de fora para dentro, foi lá fora que conseguiu se organizar e voltar. Veja que eles relataram, tanto o Pedro quanto a Patrícia, tinha 11 pessoas. E os outros contextos certamente não eram muito diferentes. Agora, dizer assim, não, mas tem que ser graduado para pensar, porque não é muito crítico, não é isso. É uma questão de estratégia, de organização, de pensamento. É o que a gente tem hoje no Brasil, né? A educação digna, a educação escolar que não rola, que a gente tem, né? Então, preparar essas pessoas para determinado espaço. Exatamente, para ter essa roda, enxergar enquanto povo, enquanto pertencimento. Então, o primeiro desafio, digamos, epistêmico, né, do pensamento africano foi a libertação. E na África lusófona foi extremamente violento. Foram violentas. O Boaventura, inclusive, está no texto que ele diz: não, o colonialismo português foi legal, entendeu? Não, foi legal, foi um dos piores, dos mais violentos. E depois a questão do Amílcar Cabral, né, que traz as armas da teoria, onde o povo, Estado e partido se organizam contra o sistema colonial. Então, funda o PIDC, que a gente não precisa explicar. Depois, o segundo desafio é quando, na década de 60, começa a se organizar esse pensamento. Então, tem uma pessoa que a gente que até
camaronês, o Sheikh Anta que ele começa a organizar os pensamentos internos, as elaborações que já existia, e emerge, então, a etnofilosofia, que é muito, dizem que era uma filosofia africana, digamos, pura, em todas as aspas. Inclusive, depois ele é criticado pelos próprios conterrâneos, né, no sentido africanos, né, que a corrente crítica surge com Marcinho Luca, Paulinho Budite, Valentino Limbe, Achille Mbembe, Bueno, José Castiano, Jean-Marc Ella. E eu coloquei isso de um trabalho, mas eu estou trazendo também, eu acrescentaria aqui, uma chama de todas as ideias que a gente está vendo. Também se unem a essa corrente crítica, né, de dizer que assim não existe só um pensamento, uma coisa da raiz africana, que existe também, mas nós também somos estamos em conexão com o mundo, somos influenciados, porque muitos intelectuais europeus e americanos, se a gente for pesquisar, fizeram seus trabalhos de campo sobre muitos, muita gente, esses grandes cânones, e nunca deram o devido valor nos seus escritos, né, dessa interlocução, como se eles tivessem descoberto o próprio Boaventura, com toda isso. O próprio Boaventura, por exemplo, não foi ele que criou o termo epistemologia do Sul. Quem criou esse termo foi um moçambicano chamado Aquino de Bragança. Ele menciona isso numa nota de rodapé. Ah, que prova que você nossa nota. Ainda que pelo menos mencionou, né? Acho que a professora Aida, ela disse que estava lá, se lembra, né, que ela falou do conceito abissal. Ah, sim. Abissal. Pensamento abissal, que o Boaventura de Souza sempre está em cima, porque ele nunca teve lá. Ele nunca, ele sempre está meio. Ele também está pegando umas teorias de outro pensador. Isso. Bem lembrado. Não muita coisa. Já tem muitas pessoas. Quem faz esse autor, né? Não sei. Também aqui é do Bragança. Aqui vai ser Bragança. Fundador do Centro de Estudos Africanos. Era um Brasil famoso. Aí, bom, então, o que é importante aqui? Aqui nós vamos ter alguma coisa é válida, alguma coisa muito é válida. Quem quiser ainda hoje ler os 80 dias, quem quiser, sabe, tudo é válido. E a gente só está mostrando como que as epistemologias, as teorias, elas não são fixas. Assim, eu tenho muitas críticas. Até anotei aqui a questão do pós-colonial. Mesmo porque com quem que eu aprendi a ter crítica pós-colonial? Eu aprendi com os autores pós-coloniais, né? A gente tem também bebem daquele lugar ali do sul global e não dão muito valor. Aprendi com as próprias pessoas de África, que, por exemplo, não podemos dizer que porque teve a libertação do pós-colonial ainda está lá. O sentido do pós, a própria Anne McClintock, que eu tenho que trazer um texto dela para vocês, ela critica o termo pós-colonial. Citada na história global, ela fala assim, ó, que o pós-colonial dá um caráter de que virou a cara. E o colonial ainda está lá. Então, por exemplo, os meus companheiros, pais, professores, estavam indicando o pós-independência. Teve a independência, agora o resto continua ali, né? O Estatuto do Indigenato, a legislação moçambicana, por exemplo, foi copiada no rolagem social, várias coisas. Acho bastante países ligados fizeram fazer a geração. Então, depois, né, que daí, tipo, vamos dizer, as da África atual, né, elas são muito intensas, tem uma organização, a Nigéria, por exemplo, que passa a população do Brasil, a industrialização em vários países, as dinâmicas das sociedades e vivências, podemos tratar como um lugar, aquele paraíso perdido,
onde você vai encontrar ainda a tribo, você vai encontrar aquela figurinha que o Fernando falou, né? A palhota, né? Que a pessoa que veio no quilombo encontrar a palhota. Então, Cabo Delgado fica como Rio de Janeiro. Tem uma guerra lá atrás, mas a cidade rola aqui. Hum? Só que no caso lá deles é onde? É nos territórios das Machambas. Por quê? Porque lá na roça é que tem o minério, tem o rio, tem a poço de petróleo, tem o gás, entendeu? É promovido pelo próprio Estado moçambicano em conluio com as multinacionais, só que ele, e aí se utiliza o Estado específico, porque lá predomina, lá 70% da população é muçulmana. Então, para justificar e ganhar aderência, eles dizem que são os islãs, o Islã que promove a guerra. Não, e não é verdade. Tudo bem. A economia da Nigéria é mais. A economia da Nigéria é muito forte, é uma megapótese, é um negócio incrível. Assim, tem muito, você pode ver isso, e a população é quase 70 por aqui. Eu fiquei pensando sobre isso, porque quando nos textos lá na primeira aula, tinha um problema muito alto, os textos em si, que os países de colonização espanhola e portuguesa tinham uma colonização foi muito mais brutal do que os países, a colonização no Reino Unido da França, né? E a Nigéria, eu não sei qual é A Nigéria Ivan. foi o Reino Unido. Tá? Então, você acha que tem relação assim, até nessa questão da colonização? Porque tem uma diferença ali entre os europeus, né, de origem também, né, que os espanhóis e portugueses têm uma origem, que agora eu não vou me lembrar, porque ali em algum lugar, e os outros têm uma certa hierarquia assim, né, entre eles. Então, até nessa questão da colonização, há uma hierarquia, assim, uma sobreposição. Os colonizados por tal e tal, hoje tem uma economia mais desenvolvida e os colonizados por Sim, tal e tal. é mais violenta, mais de disputa, mais hierarquia, né? Os status mais definidos da colonização em particular. A colonização, veja, por exemplo, a África do Sul é uma potência econômica mundial, a Nigéria, vários países. Por quê? Porque eles não fizeram só uma cultura assim, lá, criar tudo de para criaram ali também fábricas, criaram próprios commodities, como Portugal fazia, por exemplo. Que nem o Brasil, né, que queria transformar no grande parte de commodities, né, nacional. Já viu da industrialização do próprio território, também tem a própria Constituição, por exemplo, lá na África do Sul, por exemplo, essa mesmo contexto. Na Nigéria, eu não conheço mais profundamente a história, mas também o tipo de colonização do Reino Unido sempre foi mais explorado, de meio de uma certa autonomia, de uma certa altura, sempre sob a supervisão. Veja que a Índia é uma grande potência econômica mundial. A população seja enorme, com todas as simetrias, todas as rodas de carnes. Mas essa natureza de, tipo, não se tirar e vai trazer para cá, não. Vai investir na indústria local, tá, ajuda bastante a manter uma dinâmica econômica mais pujante. A cidade local não fica com tanta diferença. Vamos falar um pouco sobre arte, por exemplo. Não sei se é uma coisa minha, né? Mas, por exemplo, eu conheço coisas da Nigéria e eu não conhecia nada dos países que a gente está vendo agora. Tipo, eu consumo literatura da Nigéria, da África do Sul, mas não conheço os países que a gente está estudando agora. É, porque eles também têm, né, uma indústria gráfica, tem uma indústria cinematográfica, né, que é tem um monte de coisa da Nigéria, a sua cultura também, e os outros países já não têm muito isso.
pujante nesse campo, né? Bom, e daí, mas pode ir conversando, tá? O quarto desafio é a busca de um desenvolvimento político, econômico, social, que seja mais simétrico para o Sul. É uma denúncia que a família minha, que é uma pessoal também de grande importância. Ele também participou dos fóruns sociais mundiais, junto com outro intelectual, que é o Kabunda Badi, que eu acho ele muito importante também, um neurologista, se puderem procurar. E ele mostra bem essa questão da mais socioeconômica. São homens que fazem uma coisa muito interessante que vale a pena. Aqui, e eu queria então trazer, né, que nas minhas pesquisas, assim, né, que eu tenho desenvolvido até agora, e só vem ratificando à medida que vai aprofundando, é aquilo que nós já vimos hoje, que o próprio Pedro falou, que a Patrícia, todos já falaram. Então, as guerras, a privatização da terra, porque na África, quando o Steve fez a luta, a terra é do Estado. Quem é proprietário da terra? Terra é do Estado. É a grande disputa contemporânea naqueles lugares, porque eles querem mudar a Constituição para a terra ser privada. E aí, com isso, abre-se o salário negócio. Com isso, tudo o que você já sabe que vai acontecer com isso, com tudo isso. Então, as mulheres lá em Moçambique são a maior parte da população rural. Elas produzem, pelo menos, para autossubsistência, que é uma questão que fez elas sobreviver ao longo de todos esses processos de desmandos, tudo isso que está nos textos, foi o que sustentou elas e as suas famílias, o seu quintal, a venda do excedente no mercado, depois eu já entrar. A questão. Então, tem as terras dedicadas a ele, ele tem como apresentando, né? Então, que ele ocupa determinado espaço natural Isso é questão de plástico, que chama-se direito de uso e aproveitamento da terra, plástico. Então, uma das grandes lutas é que as mulheres fossem titulares do ARTES. Agora, a luta é para que realmente elas consigam ter estado que perguntando. Por quê? Ah, vai lá, vai nisso, está lá naquela terra. Chega o Fernando, vai, entendeu? E daí, dependendo, né, se a Noelle é a líder local, porque lá ainda tem uma organização baseada, né, no período colonial, que é a Noelle é a chefe da comunidade. E ela é amiga do Fernando, então ela vai se apanhar para isso. Então, conflitos, né? Cenário, local. Uma roubou a galinha da outra, vamos reunir aqui a comunidade, vamos arbitrar quem é que fica com a galinha, quem é que fica com um pedaço da terra. Existem essas pré-coloniais que as mulheres também têm um determinado poder delas. Os homens fazem, porque assim, elas plantam, elas vendem. A maior parte dos homens migram, uma parte também fica ali, também planta, também vende, Tá. mas uma boa parte migra para as minas. Tem muita mineração, tem vários estudos da mineração do sul, meio do Zimbábue e de outros lugares. Tem uma história muito forte. Tem um livro, inclusive, chamado O Mineiro Moçambicano, que mostra muito dessa sociedade, né? Essa vida dessa sociedade, que é baseada na diáspora, né? Uma diáspora ali perto, estão em diáspora. E aí volta para casa uma vez por ano, volta para o Natal. Então, uma das questões assim, que eu pude perceber, né, que as mulheres, as pessoas africanas, né, na globalização, com foco nas mulheres, elas são levadas a esse lugar por vários fatores. Fatores positivos e fatores também que são negativos. Um dos fatos é a escravização. A outra é a ocupação de territórios e portos. Também a
imigração. A imigração, por exemplo, eu vou porque eu ah, casei com um francês, um italiano, quero ir embora, vou porque eu desejo. E existem também as pessoas refugiadas, tal, né? Por exemplo, o estado de Ruanda, né? Agora, também existem as pessoas apátridas, que estão sem lugar no mundo, né? Essa palavra apátrida não tem cidadania. E existe também a questão da busca de uma formação e existe também a presença muito forte no ativismo internacional. São processos que nós não podemos dizer que é só uma coisa ou é outra. Tem vontade, tem vivência, tem esforço. E tem muitas vezes coisas forçadas, né? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção quando comecei a África, foi a questão da Sackville Barton, Venus Otentori. Ela foi levada para a Europa e era exibida como um objeto natural. Ela tem um filme, inclusive, sobre ela. E assim, não foi só ela é a principal, mas a história, sentada, funcionária, tudo e depois teve outros componentes de mulheres. E elas eram exibidas como manuais. Eu acho esse episódio dela muito forte. E eu fiz um trabalho sobre o que eu compartilhar, porque eu achei o artigo do Jorge, sim, o estudo sobre o corpo dela. Enfim, tá tentando ali traduzir com o grupo tradutor, tá certo? Razoavelmente tradução. E é muito pesado a conclusão que chega depois de ter padrinhado todo o corpo dela, sem que ela em nenhum momento em vida tivesse permitido, depois a polícia que vai lá e permite que ele tenha acesso a esse corpo, ele vai mostrar, olha, gente, tá aqui para mostrar a partir desse corpo dessa mulher que os egípcios não eram negros. E daí a ideia, né, de que as primeiras nações tem origem no Egito e, não tem nenhuma origem negra. É o maior exemplo de racismo científico que eu conheço. O horror que fizeram com ela foi esquartejada, foi um horror. Agora, há pouco tempo, ela foi um processo. Ela foi devolvida. Né? Mas agora ela voltou para isso. Faz muito tempo, né? No tempo. Enfim, depois, isso aí vale a pena. Eu tenho um filme, acho, no meu outro notebook. Claro. Isso. Eu também estou nessa parte mais científico, então, assim, muito cuidado com o enfoque que você dá, porque alguns aliados no movimento negro acham que a gente torna essa história para superar, né? As pessoas pretas e negras, pelo ponto de vista sempre da organização, então, pega, inclusive, para não trabalhar esse filme escolaridade a respeito, algum negro, né? Acerca disso, porque podia seguir em mãos a ideia, né? Então, muito cuidado de trabalhar, as cenas são mesmo que já é uma opção que aconteceu, assim, fortes, mas isso tem uma cabeça também de biologia, né? De parte de ele é um biólogo, né? Dos caras que descobriram esse negócio. Então, aí outro aspecto, né, estou trazendo aqui ela como um exemplo negativo, né, não assim, jamais seria para para evitar uma vitimização, mas para evitar uma inteligência acumulada. Então, foi através, né, do deslocamento forçado, exterminização, exotimização, extração daquilo que é extração inteligência, capacidade, esportes, né?
a questão da ocupação de territórios e corpos, a pasta de bruxa, mas é uma que você também fala da Esmeralda, eu queria tanto ter uma questão sobre essa bruxa, né? Deve ter sido das cidades de Ouro, não dá para coisa. Estava assim, escrevendo, dizendo que era um marido da criança, aí eu abri esse livro ali em casa, e passo de aula. E assim, não pode ser aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente está escrevendo, e vem até nós. E dá no início, e tem muito, você vai falar isso. É que a gente não parou, né? O filho veio a estava isso. Então, tem várias. Tem que ver que é um processo organizar assim a figura da bruxa, né? A figura da bruxa. Tem que fazer um trechinho mais sobre arte. E olha, por exemplo, o que a gente está mostrando aqui? Com a chegada do FMI do Banco Mundial, que vem para o nosso processo de retomada, como o Pedro comentou, né, existia a Guerra Fria. Os países estavam em disputa, o território, os tributos de combustíveis armados, a luz. Na década de 80 e 90, eles começam a criar guerras. Esse inteligentes promove, por exemplo, uma guerra civil, onde injetam recursos nos países que falam inglês, e esses alimentam a guerra. É assassinado na África. Então, aqui também começa assim: nós queremos um território, nós queremos uma terra, essa costa de terra aí das mulheres, começa a impor a tal da democracia. Muitos, na verdade, democracia não podemos lá. Agora, você tem um problema. Temos que sobre essa questão de educação jovens, de passado, eu, alguns anos atrás, mas também uma reflexão que se ocorre cada vez mais, de uma forma diferente, então, consciencialização inteligente. Eu falo como um exemplo, né? Falo no meu contexto social, então, eu olho outros países americanos, falo com comissão de química, é um exemplo de algumas empresas internacionais que têm chegado em para investigar em público, são americanos como gostaria. Uma das autonomias são americanas como aí, uma das coisas que eu fiquei assim, pensando naquela altura, nem é tipo agora, que tem uma visão mais ampla sobre esses conceitos que a gente está discutindo aqui, mas eu lembro quando pensando bem nisso, que eu achei isso estranho. Por quê? Havia um lugar específico, você tem breve. Pode falar que é só para botar uma filmagem. É ocupado pelos pescadores. Né? Era na praia mesmo assim. Aí, os pescadores viviam lá, diretamente, e quando tinha deles, era tudo pesca. E era um lugar assim, estratégico, né? Aí a empresa portuguesa, quando a gente viu, chegou lá, e teve que, essa etapa não teve que sair de lá, forçadamente, viram, porque não deram, questão de terra, assim, para aí, obrigaram eles a saírem de lá, e eles moravam numa localidade rural, né? E fizeram tipo um bairro, uma comunidade, mas na zona urbana para eles, né? Tudo bem, fizeram casas com melhores condições, tal, banheiro, água, uma condição melhor em relação ao que eles viviam em cidade, elas viviam em pé.
Mas percebe-se que eles estão preocupados e a população em si ficou preocupada. Por quê? Porque colocaram eles também na cidade, no centro, mas tem praia no centro, mas não é a mesma coisa para eles pescar. São muitas pessoas pescando. E outra coisa, os peixes que eles pescavam, em vez de beneficiar a população da zona central ou vale, a população local. Então, eles tinham mais lucro, eles começavam a vender esses peixes a partir da localidade rural. E o que que acontece? Quando tiram eles de lá, a população rural também começa a sofrer esse impacto, porque começa a deslocar até o centro para poder consumir o peixe, comprar peixe. E quando chegar lá, muitas das vezes não tem peixe. Então, Tem outras dinâmicas e econômicas. isso é uma das coisas que eu fiquei assim, a pessoa estava falando quando eu estava lendo o texto, dizendo que infelizmente essas coisas ainda acontecem. Enfim, são investimentos, mas que nós não somos beneficiários. Essa é a que eu muito ótimo, muito obrigada. Então, nós temos mais três outras formas de estarem também, que são formas positivas, né? Então, positivo, no caso, a imigração, né? A diáspora. Nós temos muito caso, por exemplo, o Pedro estava me contando que, assim como ele, muita gente que já vive aqui que não volta para Guiné, assim como o Cabo Verde, comprar, né? A questão da formação intelectuais, então, essas pessoas que vão estudar fora, muitas aderem a essas conhecimentos e ninguém precisa negligenciar. Nós tivemos recentemente um manifesto de mulheres africanas que estavam estudando numa universidade lá em Harvard. Elas fizeram um manifesto explicando, tipo, que elas não estavam fazendo estudos africanos. Era uma violência. Elas falaram, não, você está falando de nós, que você nem existe. Eu nem considero, por exemplo, assim, a família daqui vai dar um exemplo, tipo, não é da Vale, que não sabe nada. Isso conheci. Então, elas começaram a criticar, e assim como outros autores que a gente citou ali, o Tomi Falola, em particular, ele fala da Torre de Marfim, que existe esse distanciamento, né, do mundo inteiro intelectual, de mundo intelectual em relação aos estudos. Então, eles chamam de Torre de Marfim, que é essa torre ocidental que olha para o outro, nada, ninguém, uma fachada invisível, mas então, essa crítica, né, aos estudos sobre africanas e não estudos africanos. Então, essa que é a grande questão. E ver que é uma palavrinha, né? A gente acha que é pouco, mas de estudo. E a última questão, bom, esse aqui vocês podem ver porque a gente até hoje, né, faz muita nova, porque não tem pós-graduação em todos os campos do conhecimento, ou fazer pós-graduação, mas eu vou aprofundar isso depois. E o ativismo, o enfrentamento das guerras e a privatização da vida e da terra, presença em conferências internacionais. Aqui, inclusive, essa foto da Marilu, vendo aqui as meninas lá da Marcha das Mulheres, Marcha Mundial das Mulheres de Moçambique, essas aqui. São companhias que estiveram aqui no último MM, né? Conheci MM aqui, essa moça e a gente trouxe elas porque a gente negociou com o MM e a Brasil, então elas estiveram aqui, né? E aí elas estão em conferência de São no Cairo, conferências de racismo, do Sul, então elas estão organizadas agora no CSW, elas têm um movimento camponês de aumento da vida aqui no Brasil, né, que foi o IST, então, porque da eletrônicos. Então, tem uma forte aderência, né, e a coordenadora, a parte mundial das mulheres, era a Graça Samba, que mudou, foi para a Turquia, mas até há pouco tempo era em Moçambique o secretariado. Mostra que elas são conectadas, né?
Aí aqui eu não vou entrar em detalhes, eu só vou deixar para vocês depois lerem, porque a gente já falou bastante. Aqui eu cito a Federici, né, que na página, enfim, está nesse texto aí que a Su tem. E aqui, então, elas estão no Feminismos Transnacionais. E aqui a Isabel depois provavelmente vai mencionar, né? Vou entrar também, mas é porque a gente os movimentos de mulheres e feministas em África, é onde eles surgem. Todos já falaram, e aqui eu estou organizando para vocês darem uma lida só para fixar, mas depois também a Isabel vai falar, né, que tem a ver com tudo que a gente viu. Eu não vou entrar muito, porque a gente já teve a oportunidade de conversar, né? Então, essas imagens. Essa aqui é uma imagem das mulheres do destacamento feminino de Moçambique, que de fato elas pegavam nas artes. E havia a imagem da Josina Machel, que é uma heroína, né, da luta armada. E agora, dia 7 de abril, é o Dia da Mulher Moçambique, homenagem a ela, foi o dia que ela perdeu a vida. Aqui é um poema. Quem gosta de ler poema, vamos deixar para o final. Aqui eu queria trabalhar com vocês essas três categorias que é do texto da Désina, que depois a Luciana e a Giovana, que vão na próxima aula, né? Eu gosto muito, para mim foi uma coisa muito importante ter contato com essa elaboração desse autor, porque eu me identifiquei muito aqui com o nosso feminismo também latino-americano brasileiro. Ele fala que há três tipos de formas de pesquisar, escrever, de estudar o feminismo, sobre gênero. Ele fala gênero como regurgitação, que traz conceitos, categorias, teorias, paradigmas sobre as condições locais, vai lá fazer o trabalho empírico, e daí pega lá Butler, Scott, as outras Cs, aplica as categorias de polo. Acha que não é capaz de internamente produzir teoria, produzir paradigmas, escritos, né, a partir dessas teorias próprias das intelectuais da Davi. Então, esses conceitos de fora reforçam a visão internacional do trabalho intelectual. Aí, uma segunda perspectiva, que é o gênero como protesto. Né? Trabalho intelectual, né? que fortalecem que as Áfricas são objetos, e os euro-americanos oferecem a teoria. Essas pessoas que fazem estudo, elas reconhecem que é um problema, entendeu? Entretanto, há muita produção, mas não gera novos conhecimentos sistemas. Então, por isso que ele fala de regurgitação, como se fosse só ficar com o fígado, raiva, alguém está falando mais. E o terceiro, que ele chama de endogeneidade, que trata os dados etnográficos locais com o desafio de explorar o grau distintas percepções epistêmicas ou fazer uma estrutura com essa mesma epistemologia. É o caso que daí ele cita exatamente da Oyeronki, e daí que a Oyeronki é Oyeronki, e aí que é a Machine. Então, por isso que outro dia, acho que foi você, né, Noel, que me perguntaram se você gato, repetir, porque afinal o gênero, eu falei, não, ela fez uma experiência de mostrar outra possibilidade. Ela, mas não se perguntar, não é nem significado, então, o conceito por essa questão. Então, tem essa dúvida, não é? Sim, a Oyeronki, ela faz uma crítica conceito, conceito, como o Ocidente está na questão dele. Tipo, o que ela está mostrando? Que nem o serve para todo mundo. Então, ela pega o caso do povo dela, que é a Ídigo, na Nigéria, e o Yorubá, ela é Yorubá. E a Nigéria tem uma forte disputa entre Ídigo e Yorubá, mas existem outras etnias, só que esses dois têm muitos problemas, assim, disputa mesmo, de não pode, por exemplo, ela é Yorubá e é Ídigo, eles não podem casar. Hoje foi proibido, coisas bem fortes lá internas que eu não posso entrar em mais detalhes. O que a Eueron fala? Ela faz para mim, eu entendo, que ela faz também o movimento do negro brasileiro, esse da sua organização,
não queria nem branco nem preto, entendeu? Tipo assim, eu quero demarcar que aqui o gênero, para nós, é muito forte. É claro que ela está fazendo também uma performance intelectual, é claro, mas assim, ela está mostrando que é possível outra coisa. Assim como a internet traz as sociedades, o Ocidente até tem, mas ele ficou tão invisível, porque nós temos, né, matriarcado aqui na América Latina também, na comunidade indígena, nós temos a condição de cidades. Vamos lá, assim, É tipo, existe, mas não perspectiva completamente diferente. A cultura não universal como nega a categoria de gênero ocidental. exatamente. O que está querendo mostrar? Que o Ocidente não pode vir e manipular, né? Pegar o Caribe como esse colonialismo. E demarcar o outro ser tradicional para ele ser isso. Então, ela pega nesse livro aqui, gente, eu livro muito bom. Eu, a primeira vez que eu estava com ele foi em inglês, né? Lá sofrência. Depois, com ele em espanhol, eu vou já vou entrar nisso. Então, o que que daí essas pesquisas endógenas, né? Elas provocam epistemológicas não só internas dentro, mas elas também conseguem ter lugar lá fora, porque elas são tão criticadas, e não é porque assim, ó, não, vamos aderir. Foi assim agora, que veio, todo mundo corações para o Ironque. Ela escreveu a tese dela em 93. Chegou para nós quase 30 anos depois, 27 anos depois. Olha o fluxo para chegar até nós em português. Mas é importante, né? A gente faz uma prestar atenção em relação a como deve falar e ouvir outras. É porque a gente chegou num ponto da questão do feminismo que eu ouvi gente falando que, tipo, Iemanjá, tipo, coloca o feminismo no lugar que, tipo, não é necessidade disso, entendeu? E eu acho que quando eu ouvi isso de uma pessoa bem forte, que me deu até cólica, assim, meu Deus, gente. Cuidado, irmã. É que tem que ver com isso. É exatamente isso aí. Eu acho que a contrapartida, ou não um lugar, esse não lugar é importante também para dizer que a gente tem uma diversidade e ele está tudo bem, né? Sim, é porque o que acontece na década de 90 quando ingressam, eu já vou chegar ali, tá? No FMI, eles ingressam em África e eles impõem o ajuste. Dentro da Guerra Fria, né, eles criam uma demanda, uma pobreza, uma extrema pobreza, e os países se esgueiram e se desalinhar do bloco socialista e se alinhar ao FMI. E eles se endividam, as dívidas externas dos países africanos são imensas. Entra a tal da democracia. Entra, não, mas para financiar vocês, para me entregar ajuda, tem que ter educação para todos. Até tem um programa, tem um filme lindíssimo chamado O Aluno. Foi uma poesia, né? E educação para todos, tá? Education for, como é que fala em inglês? Education for, educação para todos. Exato. Tinha lá outra, educação para todos. Olha, educação para todos. É educação. O que significa, que nem na América Latina, no Brasil, quanto tempo nós estamos alinhados ao FMI? A outra questão é gênero. A agenda de gênero ingressa em África. Até vou adiante aqui. Enfim, eu vou trabalhar mais na próxima aula isso, tá? Mas assim, depois eu vou. Como é que entra a agenda de gênero? Entra. Gênero para a primeira mulher e o desenvolvimento. Elas são as políticas de desenvolvimento. Sim, dona. Minha vizinha. A palavra gênero
por isso que elas criticam. A gente chega por essa. Ah, vocês querem empréstimo? Querem crédito? Não é nada. Querem projeto? É nada. O que que elas fazem? Elas fazem essencialismo, né? Estratégico, que nem a Sônia Alvarez fala que nós fizemos na América Latina um movimento social. Ah, vocês querem pagar a gente? A gente vai ver na outra aula, a Mina Mama fala sobre vai ter a pesquisa acadêmica se falar de gênero, então elas vão fazer do nosso, então elas vão, sabe, fazendo um processo de inversão, de pegar o recurso, já que é da onde vem, e vamos fazer da nossa maneira. E elas vão fazendo da maneira delas. Então, Como é que é o nome da escola de assistência? essencialismo estratégico é a Sônia Alvarez. Ela com pesquisa sobre as ONGs latino-americanas, brasileiras. Então, a Moiru, que veja, que é 90 vezes que ela escreve, você começa a 30, 90, entendeu? Ela está fazendo uma crítica a como isso teve lá. E ela vai mostrando, essencialmente, no capítulo 4, o quanto que o colonialismo, ele cria uma dinâmica, né, do imperialista, uma pedagogia que ela destitui as mulheres todo o poder nessas sociedades locais, nessas comunidades, né, que eu estava falando do direito constitucional, a mulher também era régula, a mulher era juíza comunitária. Existia uma organização local onde as mulheres tinham muito poder. Aí também me fala então do matriarcado, das sociedades matriarcais, que não é matriarcado versus patriarcado, a gente pois matriarcado não é uma dinâmica mais do Ubuntu, mais coletiva, não tinha disputa de poder. E ela também mostra no seu trabalho o quanto a importância que os mercados têm para. Aí o mercado, eu passo para você, o que é o mercado? Eu sabia, e aí tem a Majumi, que eu não tinha visto ainda, né, que fiquei apaixonada por ela, eu falava que eu acho muito incrível essa coisa daí, em tanta economia solidária. Eu acho que a economia solidária não é uma economia alternativa, ela é a economia. Né? Então, eu sempre via assim como uma coisa muito, muito da luta das mulheres, né? Então, você não sabe o que ela quer dizer, o que é o mercado? Eu pensava a loja, né? O mercado público ali, não, o mercado. As fotos do mercado que a gente vê em filmes, aqui eu vi lá na Moçambique, as mulheres na rua, chega aqui na rua com os panos, as roupas da calamidade, estende aqui o pano dela, e tá abriu ali o pano e está vendendo, o limão que tem ali no pé de casa, que dá que veio aqui na frente de casa vender para vizinha. Entende? Isso que é o mercado. O mercado não é assim, uma habilidade, ela tem nota, ela tem contabilidade, não. Hoje tem que ter pão para as crianças. Não importa. É o que eu tenho em casa. Agora tem a frente de casa e vou vender. E as pessoas sabem que aquela senhora está precisando vender com isso. Então, é isso. O menino pode fazer uma. A minha disse que é de 93. Até. Eu entendi, tá? Mas ela se pretende no início da universidade também, de aplicar no lugar, por exemplo. E a Tereza usa os mesmos exemplos aqui no texto dela para falar de gênero. E eu achei curioso, porque ela é essa gente curiosa que tem. E a outra escritora também. Cita ela. Plageia, mas não. Eu entendi, na verdade, que ela faz o que a linguística. A Tereza faz o que a linguística. Alguns Tereza, quando ela fala do terceiro gênero, ela fala sobre algumas comunidades que têm esse terceiro gênero. E ela indica isso, sabe? Quando eu ela me interior, eu acho outras Talvez ela não concorde com o G1, que ela não está nem aí, ela não sei qual foi a perspectiva dela. Aí eu só queria, então, assim, né? Então, essa questão das pesquisas endógenas, né? Tem a questão
a matricentrismo, matricalidade, tem todas essas questões que vocês podem ler e procurar com mais devagar, que eu não vou entrar aqui, né, que não é o caso, mas a tese da Oyeron, eu quero muito que vocês conheçam, porque inverte, né, vira, né, a questão que ela fala da biotraciológica, agora, biologia, a questão que ela fala da, enfim, a invasão, né, que não é ocupação, é invasão, o humano versus não humano, isso, sujeitos de gênero e não sujeitos de gênero, colonização igual a dominação, a liderança do Ocidente na produção do conhecimento. E os estudos africanos são desenvolvidos sobre essa prerrogativa e o olhar sobre a África de mulheres vitimizadas e sem. Essa, para mim, por exemplo, que o texto da Teresa faz. São umas coitadas que estão morrendo, entendeu? Eu tenho muita crítica e não se Teresa, adoro ela, acho que eles são da dela da aula, mas não significa que tem que concordar com o que escreve e com a perspectiva que escreve. Porque mesmo pior situação tem muito poder. Então, eu quero trazer os vídeos para vocês, que tem na casa, sobre essas mulheres de Cabo Delgado. Elas são sempre ser consideradas machistas. Eu não quero ser tratada como uma coitada. Eu quero a minha terra. Eu quero a minha terra de volta. Eu não quero receber farinha. Elas são populares por muita, né? Comem muita coisa à base de porcaria, à base. E elas são obrigadas a comer as comidas ocidentais, entendeu? Elas falam assim, elas só comem os carnes, carne. É verdade. Para elas é a comida da sua paixão. Então, eu tenho muita cautela. E daí ela traz também que os marcadores como idade, etnia e classe são elementos de construção social. A Esmeralda fala na entrevista que é a senioridade, senhoria. Às vezes, por exemplo, a Luciana é mulher, mas ela é a irmã mais velha. Ela é a pessoa mais importante da família. Como assim, tem um patriarca que tem ela por causa da senioridade. Porque mulher não tem poder, não tem. Principalmente quando está na que chama menarca. Aí é como se ela não fosse mais mulher, entendeu? Já não tem mais a questão de gênero. Isso não acontece só na sociedade da Iorubá, acontece também, por exemplo, em Moçambique, em outros lugares, eu não saberia dizer, mas existem várias perspectivas e vocês podem dar exemplos. Cola muito com a questão da desafiação. E aí não está na então não precisa ser mais. E ela só tem 33 anos, mas ela foi feita na barriga. Então ela tem uma idade que ela isso, não. Mas pensando na importância das pessoas mais velhas na sociedade, né? Em África é diferente daqui, né? Essa coisa da idade pesa bastante, não pesa, não é pesar, né? Mas na importância que é a nossa. Então, aí ela rompe com a generalização, porque ela fala assim, outros contextos vivem outras experiências que não a do Ocidente e podem produzir outras reações, pensamento. A revisão do debate sobre o encontro patriarcal. Há um encontro de patriarcados. Porque havia todo, não, a África era pura, não havia, não, ela mostra que houve um alinhamento de um poder local que já existia dos homens, o poder masculino, que percebeu o privilégio que poderia ter, as honrarias, um exemplo, inclusive, que trouxe muito bem, acho que você, ou a Gil, que trouxe, que as primeiras pessoas eram os homens europeus brancos, depois a segunda categoria de pessoas eram os locais, os homens locais e as mulheres da da metrópole. E as mulheres da colônia eram as últimas. A questão da ideologia do determinismo biológico, que é a questão da biológica, que ela fala muito bem, e a maternidade como fonte de poder.
Isso é uma coisa muito forte na maior parte do pensamento intelectual africano, com mulheres. Essa coisa do feminismo ocidental, de maternidade não é, né, não é uma condição e tal, não sei o quê, para as jovens africanas, a maior parte delas, maternidade até agora que eu conversei, até esse fortemente, elas pensam que elas preferem ser mãe, que não importa se ela tem marido. Eu tenho um artigo sobre isso, onde elas falam em primeira pessoa sobre isso. Professora, posso perguntar tudo? Eu não sei se você conhece algo que eu tenho chamado de apertado, mas como vem a questão trans nesse sentido? Pois é. Só vou entrar na questão trans. Sim. A questão das famílias alargadas das famílias, isso é fundamental, né? A família alargada, a família que ela, né, vem aqui, baixo, minha família era alargada. Depois que a gente foi ficando nuclear. No Brasil, a gente tem isso muito próximo. Eu vou de puxadinho aqui no terreno, que não vem mais um, né? Mas ela fala que isso é uma diferença de todos por dentro. Normalmente, né? Cada um tem que ser de uma raça, e, por último, repensar o feminismo clássico centrado em gênero e sexualidade, na questão de rever os sentidos do mundo, deseurocentrar os modos de olhar e abrir os modelos de interpretação das formas de organização social e construção de poder. Inclusive, o modo de olhar, ela tem capítulo quando ela fala que o olhar é pior do que ela fala que o ver é o pior, porque fecha os outros. A Suzana trabalhou um pouco isso na nossa oficina, né? Uma percepção que há outras maneiras, o ouvir, o sentido, o sexto sentido, que é o corpo, ela fala de sentir tudo, sabe? De estar inteiro, uma coisa até espiritual. Rever as universidades, verdades universalizantes, as universalizações, generalizações, acerca da opressão e dominação das mulheres, porque uma mulher que gosta de cozinhar, uma mulher que serve um marido não necessariamente é ouvida, né? Ela traz essas questões. Desessencializar a noção tracinológica, a lógica cultural das categorias ocidentais, baseada na ideologia do determinismo biológico para a organização do mundo social. Desanatomizar, ou seja, tirar da anatomia, ser mulher, ser homem, não está na anatomia. Isso dialoga muito com a... Agora, ser trans em África é um negócio. Agora, por exemplo, Uganda, até que eu ia ter falado hoje, né? Foi esse projeto teve a criminalização pela violência pessoas LGBTQI+, no mundo. Tem muitos lugares que é proibido, né? Porque não é da nossa cultura, não é. Então isso aí assim, mas tem pessoas trans, tem organizações trans, tem grupos organizados. Também, com essa questão trans, nas culturas disciplinares, era permitido esse trânsito, esse fluxo. Ela fala um pouquinho. O Gomes também fala em relação à América Latina, hoje, Latina. A Biala, né? Existia, sim, existiu, sempre existiu, só que tudo isso vai sendo, né? E aqui eu trago a história, né, do livro, essa menina, Alessandra, em 93, ela defendeu, mas ela escreveu até anos também. E aqui eu queria trazer, né, que é, por exemplo, eu acho muito a perspectiva nesse livro dela aqui em espanhol, né, e quando chega para nós o livro em espanhol, a própria Bioderques Espinosa Mimoso, ela fala de como é que nós não lemos antes para as pessoas. Como é que nós não nos vimos antes? E ela assim, eu estava escrevendo a tese, eu estava escrevendo essas coisas, daí eu vi esse argumento dela, eu me disse, que bom, né, que nós temos o mesmo desconforto de como que essas pessoas claras para nós.
Então, a Lugones está ela, né, a Verônica, que aí que se abre um caminho. A Lugones desafia a buscar compreensões excluídas do feminismo, repensar, atualizar e propor novas aproximações, e isso regional. Então, a IUDEC está falando isso, que a Lugones diz, vamos estar entre nós, vamos olhar aqui no local, e olhar no local também para esse nosso local aqui, que é aqui do lado, do sul, da África. E aí ela faz também uma crítica a essas melhorias do saber, que é pouco valor ao pensamento da mulher, são desculpa, nós mesmos como valorizamos. E a outra questão é que existem SUS dentro do SUS. Então, nós mesmos somos criticadas enquanto mulheres brasileiras, feministas, intelectuais, que a gente está colonizando muitas vezes os outros pensamentos. Assim como existe Sul dentro do Norte. Por exemplo, o feminismo negro nos Estados Unidos é um Sul dentro do Norte. Uma respiração. Na Índia, existem nortes e existem sul. Sem conhecimento. Bom, aí aqui, finalmente, né? Aqui eu vou deixar para vocês algumas coisas sobre patriarcado e matriarcado, que eu tinha falado antes, né? Que é o que a pesquisa da Lívia Najou, da Bel Casimiro, também traz, né? Que no caso o matriarcado agrega o social, o econômico e o político. As mulheres estão no controle da agricultura, do mercado, do comércio, da religião, a família alargada. Coexistia com o sistema patriarcal, não estava baseado na proteção e na violência. Diferente do patriarcado, tanto local, que era baseado na dominação e na violência, como colonial, tudo aquilo que a gente vai ver no repetir aqui. E o sistema dual sex, que existe também em algumas cidades pré-coloniais, que era baseada, né, nos sistemas políticos que conviviam em harmonia, tanto matriarcado quanto patriarcado. Aí existe também a matrilinearidade em sociedades matrilineares e sociedades patrilineares. Que daí matrilinear é o nome, por exemplo. Matrilinear é de fato. Tá? Daí é diferente, porque às vezes as pessoas confundem matriarcado com matrilinear. E daí eu vou deixar para vocês algumas citações que remetem a isso, e depois vou trazer na próxima aula, na outra, né, sem ser a próxima outra, algumas correntes feministas, tá? Para vocês conhecerem, várias, 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 muitas, assim. Tá? Vou deixar depois e eu vou postar tudo no Moodle. E aí, por hoje, era isso.